Boa noite a todos. Neste podcast, iremos comentar sobre 3 tópicos da nossa apresentação, sendo um deles desafios para a paz, o segundo, a ONU, e o terceiro, que é a posição do Brasil. Agora eu vou falar os principais desafios para a construção de uma paz duradoura. Primeiro, história e narrativas conflitantes. O conflito tem raízes históricas profundas com os israelenses, vendo a criação de Israel em 1948 como um retorno à sua terra ancestral, enquanto os palestinos o consideravam uma catástrofe, resultando na perda de suas terras. 2. Questões territoriais. Disputas sobre áreas como Jerusalém e Cisjordânia, além de assentamentos israelenses, dificultam a criação de um Estado palestino. O controle de recursos e fronteiras também é um ponto de grande tensão. 3. Fragmentação política. A divisão interna entre os palestinos, especialmente entre Fatah e Hamas, impede uma representação unificada nas negociações e gera desconfiança entre as partes. 4. Influência internacional. O apoio de potências internacionais a Israel e a diferentes abordagens sobre os direitos palestinos afetam o conflito e dificultam um consenso global sobre a paz. 5. Questões humanitárias. A situação em Gaza, com bloqueios e condições de vida precárias, gera violência e desesperança, sendo uma questão urgente que precisa de ação imediata. E esses são os principais obstáculos para a construção de uma paz duradoura na região. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a posição da ONU em todo este conflito. A ONU tem uma posição histórica de apoio à solução de 2 estados para o conflito entre Israel e Palestina, defendendo a criação de um Estado palestino ao lado de Israel. As resoluções da ONU, como a Resolução 242, pedem a retirada de Israel dos territórios ocupados durante a Guerra dos 6 Dias em 1967 e a necessidade de garantir a segurança de todos os estados da região. Além disso, a ONU condena a violência e os ataques a civis de ambos os lados e busca facilitar o diálogo e a negociação entre as partes. No entanto, a situação é complexa, com diferentes interpretações das resoluções e a influência de fatores políticos, econômicos e sociais. A ONU também fornece assistência humanitária aos palestinos e monitora a situação dos direitos humanos na região. Agora eu vou falar sobre a posição do Brasil. O Brasil se posiciona como um defensor do diálogo e da paz, promovendo a autodeterminação palestina e a criação de um Estado independente, enquanto mantém relações diplomáticas com Israel. O cenário político e as diretrizes podem variar conforme as administrações, mas o princípio de buscar uma solução pacífica e justa tem sido uma constante na política externa brasileira. Dentro deste contexto, agora iremos passar um vídeo sobre uma fala do nosso atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva acusou Israel de cometer um genocídio contra os civis palestinos na faixa de Gaza. É importante lembrar que em 2010 o Brasil foi o primeiro país a reconhecer o Estado palestino. É preciso parar de ser pequeno quando a gente tem que ser grande. O que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Então não é possível que a gente possa colocar um tema tão pequeno, sabe? Você deixar de ter ajuda humanitária. Quem vai ajudar a reconstruir aquelas casas que foram destruídas? Quem vai distribuir a vida de 30 mil pessoas que já morreram, 70 mil que estão feridos? Quem vai devolver a vida das crianças que morreram, sem saber porque estavam morrendo? Isso é pouco para mexer com o senso humanitário dos dirigentes políticos do planeta? Então, sinceramente, sabe, ou os dirigentes políticos mudam o seu comportamento com relação ao ser humano, ou o ser humano vai terminar mudando a classe política. Na declaração feita a jornalistas, Lula acrescentou que o conflito não é uma guerra entre soldados e soldados. É uma guerra entre um exército altamente preparado e mulheres e crianças.
O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu reagiu aos comentários, classificando-os de vergonhosos e graves, afirmando que constituem uma banalização do Holocausto e anunciou que seu governo convocou o embaixador do Brasil em Israel. Em um comunicado, o premier afirmou que a comparação entre Israel e o Holocausto dos nazistas e de Hitler atravessa uma linha vermelha, insistindo que Israel está lutando para se defender. Agradecemos a compreensão de todos neste podcast e agora iremos retornar para a apresentação oral.